Olá, boa tarde, 12 de janeiro, parabéns Belém. Neste dia em que a capital paraense completa 407 anos, conversamos sobre patrimônio, arte e cultura regional. Sejam todos bem-vindos. Durante o programa, vamos registrar as participações de vocês e, ao final, temos sorteio de vários brindes. Com a geógrafa Maria Gorete Tavares, que já está aqui conosco, a conversa é sobre o patrimônio histórico e cultural belenense. A professora universitária explica sobre as mudanças na cidade ao longo dos anos e divulga o projeto Roteiro Geoturístico, que tem edição especial de aniversário em Belém. Música e poesia enchem de arte o nosso segundo bloco do programa. Recebemos o violonista Salomão Habib e o poeta João de Jesus Paz Loureiro, que falam de Belém como inspiração para os mais diversos trabalhos artísticos. E o guitarrista Félix Robato tem um convite. A Lambateria hoje à noite é especial pelo aniversário da cidade. Além de show e discotecagem, o público confere a exibição de material audiovisual inédito sobre a lambada. Quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é a produtora de TV, Isabela Leite. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, a nossa convidada. E boa tarde a você assistindo ao Sem Censura Pará. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem com o seu nome e o seu bairro para o nosso WhatsApp no 98895-7957. Marca a gente também no Twitter pela hashtag Sem Censura PA. Eu vou estar aqui no aguardo. Então aproveito para anunciar que hoje é edição de aniversário pelos 407 anos de Belém, vários sorteios. Entre eles nós temos um combo composto de DVD, livro e camisa do projeto Roteiros Geoturísticos da Universidade Federal, oferecido pela própria professora Maria Gorete, que está aqui conosco. Temos vouchers para o restaurante Ver o Açaí, no valor de R$100 cada um. E temos kits do Festival Lambateria. E aí vem copo, camisa e, claro, um par de ingressos para a festa de mais tarde, além de outras coisas especiais e surpresas para você. Então vamos ao primeiro assunto do dia. Poucas cidades do Brasil têm um arquiteto com elo tão grande como tem Belém, com Antônio José Landi. Os traços do arquiteto italiano mudaram a paisagem simples da capital paraense na segunda metade do século XVIII. Landi deu à cidade ares urbanos das metrópoles europeias. Construiu igrejas, praças e prédios públicos. O bairro da Cidade Velha é onde fica localizada a maior parte das suas obras. Igreja de São João Batista, Catedral da Sé, Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Santana, Igreja Nossa Senhora das Mercês. Um belo percurso arquitetônico que se soma a outros do projeto Roteiro Geoturístico da Universidade Federal do Pará. A professora da Faculdade de Geografia da Universidade Federal, Maria Gorete Tavares, que coordena o projeto, fala da nova edição para celebrar o aniversário de Belém em seus 407 anos. Professora, bem-vinda! Sempre um prazer muito grande eu te ouvir, porque eu sei que você sempre acompanha o Sem Censura Pará, ou seja, uma parceiraça nossa aqui no Sem Censura. Vamos lá. Belém, 407 anos. O que temos a comemorar? Olha, eu acho que em Belém nós sempre temos a comemorar, né? Porque é uma cidade que está fazendo 407 anos, com muita história, sim, e nós temos a comemorar para além desses 407 anos, né? Porque com a chegada dos portugueses aqui, em janeiro de 16, nós já tínhamos aqui, né, milhares de anos de ocupação dessa área, né? A antiga cidade da Mairia, uma cidade indígena, sim, que existia aqui, e que nós temos, que é patrimônio também da cidade, né, no nosso modo de falar, em palavras, na nossa cultura alimentar, como a questão da mandioca, do tucupi, enfim, né? E hoje é um registro oficial dessa chegada dos portugueses, né, que chegam e fundam a cidade, fundam ali o forte, né? E a partir dali a cidade ela começa a crescer, né? Todo o planejamento. Inicialmente, é bom lembrar que nesse período da fundação da cidade, a maior parte da Amazônia ainda não era portuguesa. Existia um tratado de Tordesilhas que dividia,
né, o mundo entre Portugal e Espanha, e esse tratado, a linha passava mais ou menos em cima de Belém até Laguna, Santa Catarina. Ou seja, a maior parte do que é hoje a Amazônia brasileira e mesmo o estado do Pará não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha. Sim. Então tem todo esse histórico, né, desses séculos 17 e 18, desse avanço no território português, Portugal avançando o que seria território espanhol, e depois, no século seguinte, no século XVIII, se refaz com um novo tratado, o Tratado de Madrid, e aquela linha imaginária, ela é recuada mais ou menos aonde hoje está a fronteira do estado do Amazonas. Sim. E passa a ser o território português, com várias estratégias, mudança de nome, por exemplo, da toponímia dos aldeamentos, né, indígenas para nome de cidades portuguesas. Quem vai lembrar essas cidades? Né? Então, Santarém, Breves, Óbidos, Alter do Chão, Almerim, né? E ao longo desse período do século 17 e 18, a cidade ela vai se constituindo, né? É o que nós temos, essa cidade colonial, né? Que corresponde aos bairros da Cidade Velha. Sim. E ao bairro da Campina, que é mais ou menos a área tombada, né? Pelo IFAM, um tombamento também pelo governo do estado e pelo município. Mas o tombamento do IFAM, né, corresponde mais ou menos a esses dois bairros. É o nosso bairro português, né, que é identificado pela paisagem, pelas ruas estreitas, pelas edificações, né, também. E o Lande, por exemplo, né, o Antônio Lande, já vai ser o arquiteto já lá no século XVIII, que vem nessa expedição demarcadora do novo tratado, do Tratado de Madrid, vem como desenhista. Sim. Né? E aqui permanece, casa aqui, né, vai morar aqui, vai ser contratado e vai fazer várias obras ligadas à igreja, como você citou. Né, a maior obra dele é Santana, da igreja de Santana, da qual ele era devoto. Vai terminar outras, como a própria fachada, né, parte da Catedral da Sé, né, do Carmo, também, né, das Mercês. Também vai construir também prédios para o Estado, é o caso, maior obra, o Palácio dos Governadores, onde está hoje o Museu do Estado do Pará, né? E algumas obras para particulares. O mais conhecido é a Casa Rosada, né? Que fica ali na primeira rua de Belém, né? Então, esse período colonial é muito rico e um elemento é fundamental nós entendermos, porque é um patrimônio material edificado, né? Que começa a se constituir, mas também nós falamos do patrimônio imaterial e natural. Por quê? É o imaterial, as formas, né, de falar, as formas mesmo da religião, né? Vem a religião católica, mas tem também as formas de religião, tanto da cultura indígena, depois da cultura africana, que chega também no século XVIII, né? É a cultura alimentar, que é representada no Ver-o-Peso, e é o próprio Ver-o-Peso. Belém vai ser fundada em 1616, e o Ver-o-Peso vai ser instalado ali como a Casa do Haver-o-Peso, 11 anos depois, 1627, que ainda não tínhamos aqueles mercados. Era o primeiro local justamente para se haver o peso, com H, né, tudo que, né, saía e entrava, né, dentro da região, e a partir dali se forma a feira. E só no período da Belle Époque, aí nós já estamos falando do final do XIX, início do século XX, né, quando a borracha passa a ser importante no mercado internacional. É bom dizer que a borracha não vai desenvolver a região, porque não circulava dinheiro, mas alguns pontos da região onde vão estar localizadas essas casas de comerciantes, né, dos exportadores que vão controlar, e é o caso de Belém, é o caso depois quando foi criada Manaus, como uma filial de Belém, né, relacionada à economia da borracha, vão ficar com uma parte desse recurso e vão os prefeitos, então, do período, e o nosso Antônio Lemos, né, que era intendente municipal, resolve, então, fazer uma reforma na cidade, cuja aspiração e o modelo de cidade era a cidade de Paris, né? Então a ideia era fazer uma Petite Paris, né? E o que isso significou? Grandes boulevards, avenidas largas, é o caso da Avenida Boulevard Castilho Franco, né? É um exemplo. Presidente Vargas, Nazaré, as praças com os coretos, né? A Praça da República, a Praça Batista Campo, é um exemplo disso. A cidade cresce,
né? O cemitério, que ontem, né, foi entregue a primeira parte da Soledade, ele vai funcionar no século XIX só durante 30 anos, logo vai se esgotar, vai ser necessário outro cemitério, onde está hoje, né, Santa Isabel. Então, há uma transformação da cidade, que é esse período da Belle Époque, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que é o momento de uma transformação, um embelezamento do centro, mas significa também um aumento da periferia da cidade. Perfeito. Porque a população de mais baixa renda, nesse período, né, não obedecendo às normas, não tendo condições de ficar no centro, pelo preço até dos imóveis, vai ocupar as áreas baixas, as nossas baixadas, canais. Começa aí a história da ocupação dos nossos canais. Quais foram os primeiros bairros que surgiram desse êxodo da população de baixa renda? Então, o que nós podemos entender? Nós tínhamos primeiro, né, Cidade Velha, tínhamos bairro da Campina, ainda no século XIX se forma o bairro do Reduto, que depois vai ser o bairro industrial, né, do período da borracha, né, da Belle Époque, e para onde essa população de mais baixa renda ela vai se expandir. Vamos olhar do lado da Cidade Velha, o que é que nós temos? Jurunas, né, Guamá, né? No caso da Doca ali, direção ao Marizal, porque o Marizal ele vai ter uma parte baixa, uma parte alta. Sim. Então a Belle Époque vai embelezar a parte alta ali no entorno da Generalíssimo, Sim. mas a parte baixa é onde vai estar a população de mais baixa renda. Exato. Até final da década de 60, ali a Doca de Souza Franco, que divide o bairro do Reduto do bairro do Marizal, nós tínhamos uma grande área de ocupação lá no início da Doca. Exato. Né? Então vai ser feita toda uma reforma, aquela população ela vai ser reordenada para outro local, né? E vai passar a ser ali o local, né? A Doca, na década de 70, 80, vai se transformar um local de alto padrão, né? Sim. Mas aqueles bairros ali também, em direção ali, Telégrafo Sem Frio, né? Sacramento, né? Pedreira, Marco vai ser o bairro planejado, Sim. porque o Marco da Légua, onde é que fica? Ali onde fica a Universidade do Estado, Branca, mais ou menos. do Estado do Pará, ainda temos lá o Marco da Légua, né? Então ali é o bairro do Marco, é um bairro totalmente planejado, mas ainda desse período, né? Então, essa nossa história, geografia, arquitetura e cultura vai entender o que é essa nossa cidade hoje, 407 anos depois dessa fundação, digamos, oficial, mas que a gente considera que tem muito mais do que isso, né, pela presença dos indígenas, uma cidade muito diversa, né, com eu diria, uma sociobiodiversidade. 75% do município de Belém são ilhas. Exato. Né? E quase nós não incorporamos isso no nosso cotidiano. As ilhas são da cidade de Belém. Com certeza. Né? Elas fazem parte do município, né, de Belém. Né? Então, todas essas ilhas, nós temos aqui mais de 30 e poucas ilhas que fazem parte, das quais as mais conhecidas são, por exemplo, Mosqueiro, né? Outeiro, que é Caratateua, né? Cotijuba, Cumbu, né, que está mais interligado agora pela questão turística. Mas as ilhas são muito importantes. Então, nós temos uma cidade que ela tem um lado, né, que é muito urbano, mas ela tem um lado também que é essa vivência ainda ribeirinha. Com certeza. Né? Nós temos uma cidade partida, nós temos uma cidade que uma parte da orla foi reformada para o turismo, mas temos uma outra cidade que ela ainda é ocupada pelos pequenos portos, né, pelas pequenas embarcações, por esse ir e vir de pessoas. E, portanto, também uma característica muito importante, eu acho, de Belém, que dá uma especificidade como uma cidade amazônica, é porque ela é cercada por água. Cercada pelo rio Guamá, que nasce em Ourém, 200 e poucos quilômetros daqui, e deságua onde? Onde está o forte. Sim, sim. E aí começa a Baía, né? Essa grande Baía do Guajará, que nos interliga depois com a Baía do Marajó, com a Ilha do Marajó, que nos interliga depois com o oceano, né? Então, e nós estamos praticamente embaixo do Equador, praticamente. Isso significa o quê? Né? Que nós temos muita chuva, muito calor, temos o período que nós chamamos o nosso inverno, que está atrasado. Exato, concordo plenamente. O nosso inverno significa chuva, né? Que começa justamente esse período aqui. Se prepare para março. Né? De dezembro até maio, está atrasado, ainda estamos, né? A chuva ainda não chegou. E o nosso verão amazônico, que significa menos chuva, né? Que esse período aí que vai de junho até final de novembro, né? Caramba, então, 20 minutos ela fala os 400 anos
anos rapidinho. Que aula, professora Gorete. Está cheio de perguntas chegando para você. Vamos lá. Bom. Tem um comentário do Sérgio, do bairro do Condor, que ele diz que Belém é tão rica em prédios e monumentos arquitetônicos e dá pena de andar pela cidade velha e ver prédios históricos da época da borracha se deteriorando com o passar do tempo. É uma parte da nossa história que se vai. Ele comenta que no Maranhão era assim também e agora os casarões estão todos reformados e tombados como patrimônios maranhenses. E o Alexandre, ele complementa, né? Ele diz que Belém é uma cidade incrível no que diz respeito ao patrimônio histórico, porém grande parte da área histórica da cidade está abandonada. E o que fazer para requalificar este ambiente tão importante? Qual é o maior desafio em manter esses prédios? Nós temos, eu sempre digo, nós temos grande desafio. Como eu falei, a cidade ela é diversa. Então, veja bem, na hora de dividir o orçamento, eu sempre coloco a cultura e o patrimônio sempre tem uma parte menor, porque nós temos questões muito mais urgentes. Sim, né? Com certeza. Nós temos a questão da macrodrenagem, né? Nós temos 80% dessa população não tem saneamento básico, também nós temos problema de geração de renda. Sim, né? vários. É lógico que na hora de você dividir o bolo, né, para os setores, a gente entende, a cultura, eu digo que é a cultura e o turismo, né? E o patrimônio, eles são, isso é historicamente, e isso vem acontecendo e acontece em Belém. Nós que temos o poder, nós somos a sociedade civil. Sim. Né? Nós temos que nos organizar, nós temos que cobrar dos nossos governantes, seja do poder executivo, seja do legislativo, isso é importante, né? Seja no município, seja estado, seja federal. O que é importante hoje com relação a essa questão da preservação do patrimônio em Belém, que, digamos, há 15 anos atrás a gente não observava. Hoje nós temos uma militância em defesa do patrimônio. Né? Nós temos associações, nós temos a APBEL, que eu também participo, que é a Associação, né, dos Amigos do Patrimônio de Belém, Sim. que está sempre vigilante sobre qualquer questão ligada à questão do patrimônio. Não é só edificado, como eu falei, é o material, é o natural, isso é importante também. Temos o Circular, no qual nós somos parceiros, que é um projeto que surge também, né, em 2013 e que faz ações ligadas à questão da cultura, né, à questão da arte, Sim. pelo menos 5 domingos durante o ano. E do Circular surge o Fórum Circular, que o Fórum Circular é para discutir a cidade. Exato. É para discutir os problemas da cidade, é para discutir propostas, fazer propostas. E temos o Fórum em defesa, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro, no qual, no Pará, nós temos uma representação e no qual eu coordeno juntamente com a professora Aurileia Abelém, que é professora aposentada da UFPA, e que também ele visa justamente nós pensarmos em proposta. Fizemos cartas para o prefeito, fizemos cartas para os candidatos à presidência no Fórum Nacional, Sim, né? sim. Então, essa organização da sociedade civil, então, eu me considero hoje uma ativista do patrimônio. Né? Daqui a 2 anos eu posso me aposentar pela UFPA, eu tenho o que fazer por essa cidade, continuar a fazer por essa cidade, independente de estar como professor ou não, né, dentro da UFPA. E é um fórum que é interdisciplinar, porque são ou acadêmicos ou não, mas pessoas que amam Belém, Sim. nas suas diversas formações e que contribuem para a discussão, né, sobre a cidade. Nós reconhecemos realmente, precisamos de projetos, né, para a cidade que estão vindo devagar, mas estão vindo. Ontem nós tivemos a inauguração da primeira fase lá do cemitério. Eu não tive oportunidade de conhecer, mas eu vi as imagens, me parece que ficou muito bom. Já foi anunciado pelo prefeito a reforma do mercado de São Brás. Né? Também ele está anunciando lá do Palacete Pinho. Então, tem essa questão do acesso aos recursos. Isso é uma questão que nós temos que pensar e lutar junto para pressionar o poder público. E que faça o quanto antes, né? Que nossa cidade precisa realmente dessa devolutiva. Mais perguntas chegando. Nosso telespectador Nilson Ferreira fala de Mosqueiro e pergunta quais as principais influências da cultura europeia em Belém. Mosqueiro, por exemplo, nós no projeto Roteiros Geoturístico, que é um projeto que nós coordenamos, né, e que está vinculado à Faculdade de Geografia e Cartografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, está fazendo hoje 12 anos. Olha. Então, nós estamos no berço,
né? Também como Belém. Belém faz 407, nós estamos fazendo 12 anos, né? Então é um projeto que muito nos alegra e nós temos mais de 12 roteiros, né? Formatados. Um deles é para Mosqueiro, né? Mosqueiro, por exemplo, né? Que é Belém, sim, né? Sempre a gente fala, vou viajar para Mosqueiro, mas você está dentro do município. É como se fosse uma viagem, né? Mas são 80 quilômetros, né, mais ou menos, pela estrada até a vila. Ele tem um patrimônio muito importante, porque ele está ligado a essa memória do início do seu processo de ocupação oficial da época da borracha, mas ele já existe historicamente ligado ao período da cabanagem, das primeiras ocupações, né, ali na Baía do Sol. E no período, por exemplo, da borracha, ele foi um local de lazer justamente dessa população mais abastada, que se reveste ali naqueles casarões, né? Tem um patrimônio natural imenso, ninguém conhece, todo mundo só conhece as praias, mas tem um patrimônio das ilhas dentro de Mosqueiro também, né? Essa população ribeirinha, essa população cabocla, né? Então, todos são elementos que têm que ser valorizados. E, além dessa articulação que eu disse para você da sociedade civil, é importante também as instituições pensarem em projetos. Assim como nós temos o projeto Roteiro Geoturístico, que é um projeto de extensão, as instituições, todas elas, universitárias, de pesquisa, poderiam pensar e propor projetos, né, também para a cidade, para ir para a rua. Porque o Roteiro Geoturístico, nós vamos para a rua. Então, a gente faz o convite, vocês estão convidados. Sábado, dia 14 de janeiro, vai ser o nosso roteiro em homenagem ao aniversário de Belém. Sim. E em homenagem ao nosso aniversário dos 12 anos. Eu já soube que já tem mais de 100 pessoas inscritas. Ontem eu vi lá no nosso cadastro, a gente faz um pré-cadastro, né, que a gente, para acompanhar o número, já tinha em torno de 120 pessoas. Como é que a gente consegue ativar um roteiro para fazer? Por exemplo, nós tivemos a pergunta do nosso telespectador com relação ao Mosqueiro. Sim. Se tivesse um grupo interessado em fazer isso em Mosqueiro, é possível eu fazer a solicitação? Sim, esse inclusive é a nossa ideia, porque veja, há uma demanda para vários bairros que nós não temos roteiros, mas nós não temos mais braços e pernas. Exato. Então, o que a gente sugere? Pessoas, professores, coletivos, quem tiver interessado em fazer um roteiro, ou no bairro, ou sobre uma temática, nos procurem. Que legal. Né? Podem ir lá no nosso Instagram, Roteiro Geoturístico, mandem mensagem que estão interessados em fazer. A gente dá o know-how, a gente faz isso até, se for em outra cidade, a gente faz até pela internet. Já fizemos uma capacitação pela internet, né? Pelo Google Meet mesmo. Né? Então, nos interessa que o projeto, ele tem que sair da universidade. A ideia é sair da universidade, que outros grupos, outros coletivos, professores, universidades, escolas que queiram fazer. Porque o conhecimento, ele é público. Com certeza. Né? Ele não é da Gorete, não é do grupo de pesquisa da Gorete, ele é público. É para isso que nós fazemos conhecimento da universidade. Esse é o papel de uma universidade como a federal, né? As universidades federais que nós fomos tão atacados nos últimos 4 anos, estamos vislumbrando agora nesse novo período, nova perspectiva, que isso significa investimento, né, para pesquisa, para extensão, para ensino, para projetos como isso é muito importante, né, esse papel das universidades públicas, mas não só das públicas, qualquer instituição, né, pode propor projetos desse tipo, né? A gente fica, às vezes, propondo, por exemplo, isso poderia ser uma política pública? Pode ser, né? Isso pode ser, né? Então, agora, por exemplo, nós não temos secretaria municipal nem de cultura, nem de turismo, uma secretaria. Nós temos a Fumbel, né? E nós temos a Belentur, né? Mas eu sei que acabou de ser aprovado já na Câmara a criação da Secretaria Municipal de Turismo, né? Então, isso é importante para a gente pensar nessa questão das políticas públicas, né? A médio a longo prazo, né? E como eu te coloquei, é mesmo na gestão de uma cidade com tantas desigualdades, né? Então, Belém é uma cidade desigual. Belém tem ruas de 3, 4 quilômetros, aí eu fico provocando os alunos para pesquisarem. Pesquise a rua, por exemplo, a Padre Otício. A Padre Otício começa lá na Condor, vai do Rio à Bahia. Ela começa lá na Condor, né? E vai terminar lá. É a mais longa de Belém?
É uma das mais longas, eu não sei te dizer qual é mais, não. Eu acho que ali é Augusto Montenegro, se você considera avenida. Ok. Teria que ver se você considera avenida, rua, né? Sim. Mas que atravessa o centro é uma das mais longas. Exato. Né? A Padre Otíquio, Alcino Castelo. Então, e rua que você começa e atravessa uma diversidade socioeconômica que mostra o que é essa cidade. Né? Então, se você pega uma foto aérea da cidade da Bahia, você vê a verticalização, você vê, né, ali você vê ali a Estação das Docas, o Vero Pedro. Mas se você pega uma foto aérea da cidade, olhando do Rio Guamá, aí você vai ver a parte pobre da cidade. Você vai ver o Guamá, né, Condo. E mesmo esses bairros, é possível fazer roteiro nesses bairros? Sim. Porque nós estamos falando de patrimônio, não é só o edificado, ao patrimônio da memória, né? Ao patrimônio imaterial. E, por exemplo, nós temos já estudos dentro do nosso projeto de pesquisa de proposta de roteiro, por exemplo, o bairro do Guamá, para Cremação, para Pedreira, que está sendo feito. Né? Então, tudo a gente está montando aí essas possibilidades de projeto. E aí... Daí um bebezinho com 12 anos, nos próximos 3 anos a gente vai ver a expansão disso, se Deus quiser, professora. Com certeza. Mais perguntas chegando. Pode. Queria dizer para a professora Goretti que, sem dúvidas, ela vai ficar para a posteridade por todo esse trabalho com a memória da cidade e os roteiros geoturísticos há de ser levado adiante pela nova geração de acadêmicos que foram e serão alunos dela. O comentário é da Lucilene, do bairro dos Jurunas. E o Juan Vilhena, de Quaraci, pergunta o que se dá à falta de toponimias e monumentos em homenagem a mulheres, indígenas e povos tradicionais em Belém do Pará. Qual a solução para essa falta de identidade nos espaços públicos da cidade? Boa pergunta. Essa pergunta do Juan foi excelente. O Juan é do nosso grupo. Obrigado, Juan. Então, veja bem, uma das questões também que a gente começou a trabalhar nesses roteiros já formatados, e a gente vai modificando esse roteiro, é justamente você trabalhar uma visão também decolonial. O que é essa visão decolonial? Sim, é muito importante a gente falar dessa herança portuguesa, da herança francesa, né? Mas temos que falar da herança africana e da herança indígena, que não está representada nos espaços. Sim. Né? Se nós vamos fazer o levantamento dos monumentos, por exemplo, que monumentos em Belém nós temos que fazem referência ao indígena ou ao negro? Praça São Cristóvão, por exemplo, tem um indígena. A Praça São Cristóvão, que você se refere? É a que dá a volta para entrar na Júlio César. A que fica na esquina do Comar. Sim, pois é. Eu acho que é a única que eu recordo. Temos na Praça Brasil, no Marizal, né? Então, aí você ficaste agora catando, né? É. Né? Tem o Ver o Rio lá, que foi o projeto do primeiro governo do Edmilson, né? Mas pouquíssimo. Aí, se você ver os nomes, toponímia significa nome dos lugares, né? Toponímia é o nome dos lugares. Se nós fizermos o levantamento, por exemplo, da toponímia de nomes, né? Nós vamos ver muito nomes ligados ao período colonial, né? Ao período republicano. Mas será que nós temos nome de lugares ligados a essa sociedade indígena, por exemplo? Poucas. Ali no Juruna nós temos algumas. Eu, por exemplo, moro entre a Rua dos Mundurucus e a Rua dos Pariquis. Né? Aí temos Caripunas, Tupinambás. Mas no conjunto da cidade ainda é mínimo. Né? E se nós falarmos das mulheres que não estão representadas, né? Não se fala nem na importância das mulheres na cabanagem, que foi importante. Né? Então, essa crítica também da ausência dos lugares e das representações, ao longo dos roteiros nós vamos colocando nas nossas falas. Que legal isso. Por mais que você não tenha ali um monumento, uma praça, mas da importância de falar. Se o Forte do Castelo está ali, representa essa presença portuguesa, mas representa a dizimação da população indígena também, essa chegada dos portugueses. Então, tudo isso é tratado, essas contradições. São elementos históricos importantíssimos. Isso. Vamos lá, participação. O Egival Porto do Marizal pergunta se você não acha que, se houvesse mais estímulo ao turismo, esses recursos poderiam ser repassados para a cultura e patrimônio, retroalimentando o processo. Sim, sem dúvida. Eu acho que turismo, cultura e patrimônio têm que andar junto dentro dessas ações, né? Então, as minhas pesquisas começaram, antes de começar com o patrimônio, também estão muito ligadas à questão do turismo, né? Sim. Então, nós orientamos também na pós-graduação,
teses, dissertações ligadas ao turismo, ligadas ao patrimônio, relacionadas à geografia. Com também, certeza. né? Isso é importante. Criamos uma disciplina, Geografia do Patrimônio, na graduação, que é uma disciplina optativa. Tem disciplina na pós que discute isso. Então, o turismo, sem dúvida, as políticas ligadas à questão do turismo, à questão da cultura e do patrimônio, elas têm que ser transversais, né? E tem que ter esse cuidado para não serem contraditórias, né? Porque o turismo, ainda nós temos um fluxo turístico ainda pequeno na cidade, né? Que pode ser melhorado, que é necessário ações turísticas efetivas, né? Dos próprios guias de turismo. Eu acabei de fazer o curso de guia de turismo, né? Então, eu falo, meus colegas guias de turismo, eu digo, olha, vocês têm que fazer projetos do que pode ser aproveitado nessa cidade. Não aqueles, né, os roteiros que já existem. Não, tem roteiros, milhões, diversos. Quantos turistas, às vezes, a gente vê perdido aí pela cidade, né, que gostaria de ter essas orientações. E nós temos um dado novo, né, que acabou de ser anunciado pelo nosso querido presidente Lula, apoiando Belém como sede. Exatamente. Que vai concorrer ainda, né? Itamaraty, pelo menos, já indicou, vai ser Belém no Brasil indicada, né, para concorrer como sede da COP. Que responsabilidade. Né? Da COP 25. Então, isso vai ser um trabalho imenso. Não é só para o turismo, para a cultura e para o patrimônio, para todos, é para o governador. Espera um boom na cidade de Belém nos próximos dias. Nós temos uma grande chance agora de realmente, né, nos prepararmos e resolvermos várias questões da nossa cidade. Principalmente ligadas a essa questão da cultura, do turismo, né, do patrimônio. Aproveitar esse momento aí da possibilidade da COP vir para Belém. Já imaginou daqui a 3 anos? Exatamente. A COP em Belém do Pará? Daqui a 2 anos, estamos em 2023. Daqui Sim, a agora já contamos 2 anos, 2 anos e meio. Agora é necessário você criar uma infraestrutura, porque a COP não é qualquer seminário, não é qualquer encontro. Nós já fizemos o Fórum Social, que tem outro perfil. Exatamente. Vai virar a sede do mundo por aí. A COP são chefes de Estado. Temos condições? Temos. Nós temos que trabalhar, né, seriamente, conjuntamente, Prefeitura, e a primeira vez na história, né, nessa conjuntura política, que Prefeitura, Estado e União Federal estão falando a mesma língua. Dialogam bem. É a primeira vez na história. Então, é um momento ímpar. Então, vamos agora arregaçar as mangas e trabalhar Vida sério. longa. Professora Gorete, infelizmente, nosso tempo chega ao final. Quero agradecer demais. Volte a repetir. Dia 14, como é que vai ser o roteiro geoturístico em comemoração pelo aniversário da cidade? Gente, dia 14, sábado, todos estão convidados. 8h30 nós iniciamos ali na frente do Forte do Presépio. É um roteiro a pé, tá? Tem um link de inscrição que vocês podem acessar na nossa rede, no Facebook, no Instagram. Mas quem não conseguir se inscrever, pode aparecer lá, não tem problema. Tá? É gratuito, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Geografia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, coordenado por mim, um grupo maravilhoso de monitores, que são alunos, estudantes da geografia, da história, da graduação, do mestrado, e nós vamos fazer um percurso na Cidade Velha, iniciando pelo Forte, né? Vamos na Feira do Açaí, vamos falar do Feliz Lusitânia, vamos na primeira rua de Belém, Praça Igreja do Carmo, Igreja de São Sebastião, os 2 palácios do governo e da prefeitura, e vamos terminar em frente ao Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Vamos entrar no Instituto Histórico e Geográfico e lá nós terminamos por volta de meio-dia. Todos convidados, aguardo vocês lá. Que maravilha, querida. Um beijão no coração. Grata demais sempre pela sua participação aqui conosco. Sempre é muito enriquecedora a sua participação aqui. Eu que agradeço.